Saudações forasteiros, aqui é o Kodama do canal Angry Fox Pilgrim. No meu vídeo Indulgência e o Amor Cortês, eu apresentei o casamento como uma relação econômica de direito de propriedade. Esse é o argumento mais antigo feminista, onde se baseiam nessas relações como uma forma de opressão, de objetificação da mulher. Mas como as feministas não têm responsabilidade argumentativa, elas destilam apenas meias verdades, e dessa forma contam uma história que, para qualquer nécio, isso inclui uma grande parcela da população, elas de fato eram tratadas como objeto nessa época remota do patriarcado, mas elas ocultam o contexto e o próprio fato em si. O homem também era objetificado. A diferença é que, na relação de poder, no patriarcado, o cliente era o homem. O que vemos hoje são fornecedores mimados e infantis que querem ditar a regra de como e quando o cliente deve comprar os seus serviços. E eu não estou aqui para defender o casamento patriarcal, nada disso. Casamento, para mim, é a fraude do milênio, carregado de contos de fadas e ideais insidiosos de sacrifício. Antes de começar, quero fazer um esclarecimento. Alguns têm me rotulado como darwinista, pois eu tenho utilizado palavras como evolução, adaptação e memória genética, etc. Bom, eu não sou darwinista, pois eu não postulo e nem defendo 100% a ciência positivista atual. Eu me considero um empirista. Eu junto informações que fazem mais sentido no contexto observável e consolido com outras áreas humanas, as quais eu tenho especialidade e apresento aqui para vocês. Dessa forma, é você quem julga se meus argumentos fazem sentido. É lógico que para mim são argumentos verdadeiros. Senão eu não estaria fazendo vídeo a respeito, mas eu assumo a minha responsabilidade intelectual aqui. Se o seu objetivo é assim como o meu, de entender a natureza humana e as suas relações sociais, é preciso se desnudar dos conceitos criacionistas e perceber que o ser humano não passa de um animal pouco mais evoluído que os demais, ou como costumo dizer, um chimpanzé pedante. Enquanto o paradigma religioso se fizer presente em seu subconsciente, haverá um conflito entre o que o seu racional entende e o que o seu emocional compreende. E assim, acreditando que o homem é a imagem e semelhança do seu Criador, você terá apenas referências teológicas. Não quero dizer que você não deva acreditar na sua religião, mas eu estou apenas propondo que a sua linha de raciocínio seja mais multidisciplinar e não tão dicotômica. Se conseguir isso, você verá que meus argumentos são válidos para um debate honesto e parar de enxergar a mulher como um ser espiritual e moralmente superior ao homem. A referência bibliográfica da vez é o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do autor Yuval Noah Harari. Na verdade, indico todos os livros dele, se quiser ter mais profundidade no que eu estou prestes a falar. Em todo o reino animal, a maternidade é algo perfeitamente normal. Você vê as fêmeas se reproduzindo e cuidando da sua prole. No entanto, não podemos dizer o mesmo da paternidade. A paternidade é um conceito estranho para os animais. O macho, que tem a semente da vida, vai lá, copula com a fêmea e segue o seu caminho. No entanto, os mamíferos fêmeas se ajuntam em rebanhos aos montes, repletos de outras fêmeas, tendo a proteção temporária do macho alfa dominante. As fêmeas se reúnem em rebanhos porque é a única maneira de garantir a sua sobrevivência e da prole. Assim elas se mantêm seguras e garantem a descendência. O macho sustenta a sua posição até aparecer outro mais forte, que irá trucidá-lo e tomar o seu lugar. As fêmeas verão isso e pouco se importarão, mas aceitarão o novo macho como seu alfa, até o ciclo se repetir novamente. Um outro aspecto é a mentalidade coletivista das fêmeas. Elas se juntam em volta daquele que pode protegê-las, principalmente em seu momento de vulnerabilidade por causa da gestação. É lógico que aqui eu estou analisando a parte mais fácil, que é a herança primitiva dos mamíferos. E se quisermos entender os aspectos psicológicos e sociais, precisamos analisar todas as partes sistêmicas, inclusive dos nossos ancestrais. Por essa ótica, vemos que a sororidade é apenas a justificativa de uma programação anterior, e que ela só é aplicada às fêmeas que fazem parte do seu rebanho. Sendo assim, mesmo que uma delas esteja errada, será protegida por todas as outras que fazem parte dele. O rebanho sempre vem primeiro. Esse comportamento coletivista é o que você pode escutar por aí como in-group. É o impulso que a fêmea tem de agir de empatia com as suas semelhantes que fazem parte do mesmo grupo.
quando falamos dos machos, quando eles atingem a maturidade para se reproduzir, precisam desafiar um outro macho para reclamar o posto de alfa reprodutor. Dessa forma, a competição se torna muito mais simples que na espécie humana. Ainda assim, o resultado de um macho beta, ou seja, que não cruza com as fêmeas, é mais simples ainda. Agora observe que engraçado. O macho beta comumente vive às margens do rebanho, fazendo um paralelo com a sociedade. Mas, apesar disso, ele consegue viver tranquilo com a sua individualidade. Na maioria dos mamíferos, o dimorfismo sexual dos machos é superior ao das fêmeas, com exceção de poucas espécies. E esse beta consegue conviver com a sua solidão com tranquilidade fora de um grupo. Por ser mais forte e mais rápido que a fêmea, é considerado que ele tenha um excedente de trabalho de 70% a 80%, o que faz ele ter muito mais tempo de descanso e correr menos riscos. Já no harém do alfa, nem todas conseguem se reproduzir, nem todas chamam a sua atenção, mas preferem ficar ali, juntas umas das outras, ninguém soltando a mão de ninguém, debaixo da proteção do alfa, porque Deus me livre e guarde de cruzar com o macho beta. O instinto da autopreservação mantém a sua hipergamia em altos níveis como garantia da vida. Portanto, o macho tem um excedente de trabalho, mas falta capacidade reprodutiva. Já a fêmea tem um excedente da capacidade reprodutiva, mas lhe falta a mão de obra. Ou seja, é claro que há uma relação de oferta excedente e de escassez aqui. O macho vende o seu excedente de trabalho para a fêmea em troca da sua capacidade reprodutiva. A fêmea vende a sua capacidade reprodutiva para o macho em troca do seu trabalho excedente. Agora, para você vender algo, primeiro você tem que ter direito sobre esta propriedade. E quando você vende esta propriedade, você está transferindo ela para o comprador e, portanto, não lhe pertence mais. Quando falamos de casamento, a fêmea humana está concordando em transferir a sua propriedade, ou seja, a posse da sua capacidade reprodutiva para o macho, e em troca ele dará a ela o excedente do seu trabalho como pagamento. Curioso que no reino animal as coisas parecem muito mais simples do ponto de vista primitivo. Quando tratamos de seres humanos, precisamos levar em consideração todos os fatores que existem em nossa sociedade, pois somos um pouco mais complexos. Em outras civilizações, o patriarcado era uma utilidade para que as mulheres pudessem se beneficiar dele, pois enquanto o patriarcado construía a civilização, as mulheres se contentavam em encontrar um homem que pudesse suprir suas necessidades. O patriarcado não é o mesmo em todas as idades. Ele vai se abrandando, pois com a evolução da cultura e tecnologia, menos guerras são necessárias, maior se torna a expectativa de vida e mais homens sobram. Chega um momento que tem um equilíbrio, o break-even, quando as somas e subtrações resultam em zero. Não sobram tantos homens assim que não consigam se casar. Porém, com a evolução da sociedade, logo o ginocentrismo começa a tomar forma. Está tudo um tanto mais fácil e assim as mulheres entendem que não precisam mais do patriarcado e começam a demandar privilégios por conta das suas celeumas emocionais. Geralmente isso começa nas castas mais altas da sociedade e depois vai derramando para as castas mais baixas. Então, quando as feministas insistem na narrativa de que foram objetificadas, que eram tratados como mercadoria, que eram possuídas, isso faz sentido. A sexualidade da mulher se tornou propriedade do marido que comprou não só os direitos da propriedade, como também dos produtos dela, isto é, os filhos. É por isso que no passado as mulheres eram duramente condenadas quando praticavam o adultério do que os homens, porque a sua capacidade reprodutiva não era mais dela para que ela doasse para outro homem. Quando uma mulher casada era tomada à força por outro homem que não fosse o seu marido, isso era um roubo de propriedade, uma ofensa grave ao pater familias, falando da Roma Antiga. Da mesma forma, uma mulher não poderia acusar o marido de estupro conjugal, como existe hoje. Afinal, como você pode acusar alguém de roubar a sua própria propriedade? Então sim, as feministas estão certas quando afirmam que eram tidas como propriedade. Mas não era a propriedade da esposa, ou seja, do corpo e da vida dela, e sim propriedade da sexualidade que era usada como meios de reprodução para gerar filhos. Mas as feministas só têm capacidade de falar meias verdades. Omitem a parte que, enquanto o marido possuía a sua sexualidade, ela possuía os seus recursos. Mais uma vez recomendo
que veja o meu vídeo Indulgência e o Amor Cortês, pois lá eu explico detalhadamente como a fraude do amor foi implementada para acobertar a relação econômica do casamento e inserir a veneração à mulher, sacrifício e vassalagem. Nessa época, a mulher tudo pertencia, inclusive a vida do homem, seu amor, sua devoção, seu sacrifício, e assim é até os dias de hoje. Eu trago uma visão prática das relações. Eu não estou reinventando a roda, só estou evidenciando um fato. Você pode pensar, o Kodama quer o patriarcado de volta. Pro inferno, patriarcado, cara. Da minha floresta eu só observo a cidade queimando. Eu sou um analista, um observador. Eu deixo aí pros Deus Vult, Templários e a tentativa de salvar o Ocidente. Do meu suor, o ginocentrismo não tirará mais nenhuma gota. O máximo que eu faço são esses vídeos aqui, e a solução a comunidade MGTOW já deu. Quer salvar o seu precioso Ocidente? Simples. Tirem os privilégios das mulheres. É muito difícil, é muito injusto, né? Então, apenas tire a cláusula pétrea do voto universal e faça o que eu disse no meu vídeo, qual é a minha posição política, porque eu não vou repetir tudo isso aqui. Considero o voto um direito de todos? É errado isso? Então, meu irmão, foda-se você e o seu precioso Ocidente, e não me enche a porra do saco. Eu só digo que a tecnocracia vai vir e chablar o utilitarismo feminino. Aproveitem agora que ainda tem um monte de mangina disposto a levar um tiro para vocês, mas a tecnologia está evoluindo a tal ponto que os serviços reprodutivos femininos não serão tão mais necessários assim, né? A mulher vendia a sua sexualidade e tomava para si o trabalho excedente do homem. E hoje isso é visto de forma tão romântica que para mim é um trabalho hercúleo, tirar da cabeça dos caras que eles não devem ser boi de carga. Então qual é o sentido de casamento hoje? Tu não tem direito de propriedade da sexualidade da esposa, nem dos filhos. Ela pode se divorciar de você o momento que quiser e levar tudo que tu construiu. Quando se é escravo por tanto tempo, é difícil perceber que se é escravo. E quando tu tenta mostrar isso pra eles, eles se revoltam contra você. O conselho que eu dou aqui no meu canal é o conselho que eu daria para o meu melhor amigo. Se eu considero alguém como melhor amigo, eu tenho o dever de convencê-lo a não se casar. Eu não posso olhar alguém tentar tirar a própria vida tentando pular de um prédio e não fazer nada. Então entendi, Kodama. Você tá falando pro homem não casar enquanto as leis não melhorarem. Meu caro, primeiro, as leis não vão melhorar. Elas vão apertar e apertar e apertar até o momento que começar a conflitar com os interesses femininos. Segundo, vamos lá, vamos entender aqui. Casamento é um contrato fraudulento. E eu estou falando aqui para homens, porque falar isso para as mulheres dificilmente eu vou convencê-las, porque manter o homem nesse tipo de contrato é um bom negócio para elas, pelo menos para a maioria. Agora, nem para elas eu desejo um casamento. Se tiver uma mulher ouvindo isso aqui, eu não te desejaria tamanho mal também. Inclusive, se você for sensata, vai até torcer para os MGTOWs mesmo crescerem. Estamos perto de uma era onde os grilhões dessas relações serão quebrados. E até mesmo você, mulher, será beneficiada por isso. Se você for esperta, é claro. As ignorantes não conseguem ver oportunidade em nada a longo prazo. Mas é possível que as mulheres saiam com a sua hipergamia intacta nesse processo. Visto que a família nuclear já está próxima da sua extinção, o que ocorrerá será um arranjo transacional baseado na própria realidade, sem floreios e mistificações românticas. Assim, homens e mulheres, principalmente os homens, não terão falsas ilusões sobre o que realmente está ocorrendo nesse contrato. Como diz o Barbar, abre aspas, esse arranjo não será deificado, não será visto como um vínculo etéreo entre homens e mulheres, será visto através de uma lente cristalina de recursos para o acesso ao sexo e à reprodução.
A reprodução então será mercantilizada e assim será com o sexo. A prostituição será legalizada e a barriga de aluguel será também, simples assim. Quando a realidade do acoplamento sexual masculino e feminino se tornar o padrão, só então veremos homens e mulheres na mentalidade certa, baseada na realidade, para formar algo mais significativo do que a unidade familiar tradicional e convencional. Até lá, então, será apenas a mentira que é hoje. Fecha aspas. O link dessa citação está na descrição ou no comentário fixado. Talvez seja duro de ouvir isso, pelo menos aqueles mais sensíveis, mas no momento em que o véu de fato for rasgado e os homens pararem de infantilizar as mulheres, de enxergarem o amor como algo transcendente, as mulheres terão que assumir a responsabilidade e serem introduzidas a uma vida de fato adulta. E talvez, em algumas décadas depois disso, a sua hipergamia será melhor direcionada e assim teremos um arranjo onde todos ganham. Nunca foi impeditivo para a mulher ter filhos. Nunca ninguém negou a ela o direito reprodutivo. Ela poderia copular com quem quisesse e ter seu filho de boa. O que realmente a impedia era o estigma que a sociedade colocaria sobre ela por ter um filho que não estivesse embaixo da disciplina de um pai legítimo. Em 1860, a coisa começou a desandar, porque os pais agora não poderiam mais reclamar como sua propriedade aquilo que eles pagaram no casamento que eram os filhos. 100 anos depois disso, ele já não poderia mais reclamar nada com a introdução do divórcio sem culpa. Imagina que hoje um homem compra uma casa com a promessa da corretora que a casa é dele. Está implícito no contrato isso quando ele assina a linha lá na última página. A corretora não pode, depois de 2 anos, bater na sua porta e dizer que a casa não é mais sua. E tudo que ele construiu ali não é mais seu, será de outro. E menos ainda, eles podem te obrigar a pagar os 240 meses que faltam de prestação. Isso é uma clara violação contratual, mas é isso que a gente vê nos casamentos. Cara, entenda, casamento é uma fraude. É a maior máfia de transferência de renda com o apoio do Estado que deu uma metralhadora na mão de crianças apontada para sua cabeça. Agora, vamos aos 8 benefícios de não se casar. Só pensei em 8. Se você tiver mais benefícios, coloca aí nos comentários. Benefício 1. Você é um excelente cidadão. Não é nenhum misógino, pois você está contribuindo com o direito das mães solteiras de serem mães solteiras. Você não se casando com elas dará a responsabilidade que deve vir com o seu direito. É justo, não é? Agora ela pode trabalhar e cuidar sozinha do seu filho, só dela. Benefício 2. Você está contribuindo com a diminuição da taxa de divórcio e, consequentemente, as fraudes. Benefício 3. Você poderá viver tranquilamente com 20 a 30% do seu excedente de trabalho, pois não tem ninguém mais para sustentar. Se for MGTOW, vivendo essa filosofia, melhor ainda. Dá para ganhar muito dinheiro quando estivermos no meio do olho do furacão misândrico. O canal Tricial Investimentos mostra a você como fazer isso. Benefício 4. Sobra dinheiro e tempo demais para cuidar de si mesmo. Benefício 5. Enfraquece o sistema ginocêntrico atual. Benefício 6. Cria oportunidade para que empresas possam criar produtos para atender a demanda de homens solteiros. Empresas hoje vendem para mulheres, pois sabem que são demasiadamente consumistas e gastam o dinheiro delas de forma irresponsável porque têm um marido para pagar as suas contas. Com menos maridos, as empresas vão ter que olhar novamente para os homens, então homens solteiros fomentam o empreendedorismo também. Benefício 7. Patriarcado é ruim, cara. Torcer para isso voltar é querer voltar a ser um boi de carga. Seja inteligente, o feminismo trabalha para nós, homens, de qualquer modo, no final das contas. Você não enxerga isso? Eu estou vivendo a melhor época da minha vida graças ao trabalho duro das feministas. E em breve, isso vai até me trazer recompensas financeiras. O feminismo me mostrou a natureza das mulheres, qual é a visão de mundo delas de verdade. Se não fosse isso, eu acho que eu ainda estaria lá na La La Land ou acreditando em unicórnios e caindo em dissimulações. Benefício 8.
ter filho por conjunção carnal, tu só é um doador de esperma, cara. Tu não tem direito nenhum sobre o seu filho hoje em dia. Espera mais um pouco, ganhe dinheiro. O útero artificial está vindo aí. Quando isso virar total realidade, e vai virar, tu investe em empresas que comercializam e com o lucro tu ainda paga para ter um filho. Bem, por hoje é isso e vejo vocês na próxima, forasteiros. Obrigado por ver o vídeo até aqui. Se gostou do conteúdo, se inscreva, compartilhe nos grupos e redes sociais e não se esqueça de comentar. Além de aumentar a relevância do vídeo, os comentários são a melhor parte de produzir. E para você ter acesso antecipado a mais vídeos como este, torne-se um gado livre, de valor, ubermensch, lendário, supremo ou Deus Honk. Veja todas as recompensas que você irá ganhar ao se tornar um Patreon do canal. Links abaixo. Até a próxima, forasteiro!